Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial de entrevistas com os CFOs no nosso IR Podcast. Aqui teremos a oportunidade única de explorar bastidores das mentes brilhantes responsáveis pela gestão financeira e estratégica das organizações. É mais um programa com a qualidade MZ, desenvolvida com muito carinho e dedicação. Afinal, você já sabe, nosso compromisso é entregar conteúdo de qualidade que empodere as estratégias de relações com investidores como um todo das companhias. Para quem não me conhece, eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e hoje eu tenho o prazer de receber André Albuquerque, diretor financeiro da OAS, uma plataforma de marca pautada pela cocriação e pela liberdade em fazer diferente. André, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelo convite, Cássio. André, como sempre, em todos os meus bate-papos, a gente sempre começa perguntando: quem é o André? Eu sou de uma geração que aprendeu a trabalhar desde muito cedo e trabalho bastante. Na minha geração, a gente não tinha muito essa busca pela felicidade que existe hoje em dia, né? Tipo, a felicidade era o seguinte, cara, você precisa trabalhar, ser bem-sucedido, depois se aposentar e a gente precisa... E esse é um exercício contínuo que eu busco fazer, principalmente com essa nova geração, para a gente poder setar expectativa. Nas horas vagas, eu tenho 2 hobbies, andar de moto e viajar. Quando eu consigo juntar os dois, vou de placa. A questão é que com 2 filhos, hoje em dia é mais difícil você conciliar viagem de moto com 2 filhos, né? Então, a viagem em família substituiu isso. Muito bom. Já pegando esse gancho, andar de moto não é perigoso, André? Muito, muito. E deixa você alerta, sempre alerta, né? Fazendo um paralelo um pouquinho com a vida corporativa, você aprende a se planejar para tudo. Então você já pensa como é que vai ser a viagem, o que você precisa fazer, o que precisa levar, onde você vai parar, quanto tempo você tem que andar e tem que parar para poder abastecer, se ficar sem gasolina. É uma dinâmica complexa. Eu tenho gêmeos, então eu sei como que é ter 2 filhos, idade pequena, 4 anos, e fazer todo esse gerenciamento. E olha que eu nem ando de moto. Então pois é isso. Filho pequeno é isso, é um exercício diário. Muito bom. E são mais de 20 anos de experiência aí no mercado, ocupando cargos de liderança. Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória profissional. Legal. Eu divido a minha trajetória em 2 metades. A primeira metade eu trabalhei basicamente em grandes multinacionais de telecomunicações. Então a gente tinha procedimento para tudo. Você queria ir no toalete, tinha um processo lá que dizia como é que você tinha que ir no toalete. Então isso deu uma base muito sólida para a minha segunda metade, onde eu ingressei em empresas de gestão familiar, ou empresa de dono, ou de gestão mista, onde normalmente você tem um ambiente muito mais informal, buscando alguém para ajudar a implantar a governança. Então, e aí, ao longo dos últimos quase 13, 14 anos, eu venho ajudando empresas familiares a trazer um pouco mais de governança e processo. Vamos pegar esse gancho. Como é estar dentro de uma empresa mais familiar, você tentando trazer essa governança, estruturar os processos? Compartilha com a gente um pouquinho. É uma delícia, né? De novo, é um exercício diário. Você, normalmente, em empresa familiar ou empresa de dono, você tem a figura de um empreendedor que criou um negócio do nada, teve uma boa ideia, criou um negócio, esse negócio deu super certo, cresceu, e aí ele tem lá 10 diretores, 30 gerentes e cada um indo para um lado, e ele precisa de ajuda para a gente poder desenvolver comunicação corporativa, governança, compliance, para ter certeza que está todo mundo indo para o mesmo lado. E ao longo desse último tempo, André, dentro da companhia, como tem sido esse desenvolvimento, principalmente da comunicação financeira? A gente tem criado rotinas recorrentes, semanais. Então, a gente tem uma reunião operacional toda segunda-feira, aqui dura a tarde inteira, onde a gente bate tudo o que aconteceu na semana anterior. A gente tem uma reunião de resultado que a gente apresenta uma série de informações para a companhia inteira, que acontece toda terça-feira de manhã. A
gente fala da performance por canal, performance por produto, enfim, é bem legal. E aí todo mundo consegue entender. Semanal para o time inteiro? Para o time inteiro. Hoje o time tem quantas pessoas? A empresa inteira tem 400 funcionários. Legal. Né? E a gente tem um terceiro encontro semanal, onde são só heads, diretores, onde a gente passa uma agenda mais estratégica. Né? Assim, o que aconteceu, aonde a gente está querendo chegar, quais são os assuntos dos próximos 2, 3, 5 anos. A gente também tem uma agenda recorrente para isso. Muito bom. E hoje quais são os seus papéis lá dentro da OAS? Eu sou diretor financeiro, mas eu brinco que eu não sou o diretor financeiro tradicional, eu não fico o dia inteiro falando com o banco, embora na situação atual do varejo, com a dificuldade de crédito, né, que todo mundo está passando, eu tenho passado mais tempo com o banco do que eu gostaria. Mas eu gosto de estar na operação, então eu gosto de ir para a loja, eu gosto de ir para o CD, eu gosto de circular nas áreas, entender o que está acontecendo, ver o cliente comprar, entender o que ele está comprando. Então, hoje eu tenho algumas outras áreas que não só finanças. Né? Então, a logística também está comigo, o RH está comigo, o jurídico está comigo, o suprimentos está comigo. Isso. André, esse seu ponto eu acho que é super interessante, porque assim como você, eu também aqui na MZ tem outras áreas além do financeiro. E completamente fora do tradicional, né? Que é ali focado só na planilha, no banco, enfim. Também estou com o operacional tocando isso. Como que é essa dinâmica de gerenciar essas múltiplas áreas? Exercício diário também, né? Não tem jeito. E aí quando você vê que o pessoal está se distanciando, você puxa, faz uma reunião de alinhamento. E tudo vai passar sempre pela comunicação. Né? Porque se você não comunica e mostra claramente onde a gente está, onde a gente quer chegar, como é que a gente vai fazer para chegar lá, cada um vai tentar fazer de uma forma. Não necessariamente errado, mas cada um vai fazer de uma forma. Se a gente garantir a comunicação fluida, todo mundo está indo para o mesmo lugar da mesma forma. Hoje, como que está estruturada essa sua parte de comunicação dentro da companhia, André? A gente tem essas reuniões de alinhamento, né? São basicamente 3 grandes fóruns que a gente tem por semana. E a gente tem 2 canais, um onde a gente é como se fosse a intranet, onde a gente publica política, ações, enfim. E o outro é uma ferramenta de comunicação interna mesmo, onde a gente usa para garantir que o back-office está com uma boa comunicação com o front-office, né? com as lojas, basicamente. Mas vocês têm um time interno de comunicação que prepara os materiais visuais, que prepara a parte de audiovisual. Como que vocês, enfim, tem esse background, esse back-office da comunicação? Legal. A gente trabalha com moda, né? Então, a gente vive de imagem. Então, a comunicação é muito forte internamente. A gente tem uma equipe de marketing robusta para isso. Tem a Head de Marketing, a Marília, ela cuida dessa área. Enfim, toda a parte de comunicação interna e externa, mídias sociais, isso tudo é feito de forma interna. Legal. E um ponto, a gente falou muito das atividades, mas a gente não falou da OAS. Conta pra gente o core ali da companhia. A OAS é uma plataforma de lifestyle, né? A gente vende moda. Então, o site é até engraçado, né? Porque é oas.co. E o CO é de co-criar, de colaboração. Então, a gente vende muito isso. A empresa ela tem uma horizontalidade muito bacana de ver. Todo mundo fala com todo mundo e tal, para a gente garantir que está todo mundo remando para chegar no mesmo lugar. Legal. Como você no começo você comentou sobre o equilíbrio ali de papéis, como que fica essa questão do equilíbrio entre família, filhos, carreira, lazer? Como que você costuma, você já comentou um pouquinho no começo da nossa entrevista, mas como que fica na prática, no dia a dia, esse equilíbrio de vida? É difícil, não é fácil, né? A gente vê, principalmente acho que a pandemia trouxe bastante esse tema, né? Porque foi um período bem difícil e todo mundo começou a se questionar em relação à felicidade no trabalho e balanceamento entre vida pessoal e profissional. E não tem jeito, a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que em casa
você no seu caso com gêmeos, por exemplo, né? Então a gente precisa aprender a conviver bem no trabalho. A gente precisa ser amigo, não precisa, mas a gente precisa aprender a conviver bem e balancear esse tempo que a gente passa junto. Muito bom. E hoje, quais dilemas você vê no dia a dia de um gestor com múltiplas áreas? Hoje, se fosse elencar, qual seria o maior desafio que vocês têm? Acho que dados, informação. Né? Hoje em dia, com rede social, WhatsApp, sistemas, e aí essas fintechs, né, HR techs e todas essas empresas que surgem, cada uma traz uma solução para resolver um problema, e quando você vê, você tem 50 empresas resolvendo problema. E qual dessas soluções que você vai usar para analisar uma informação? Então, acho que esse hoje é um desafio que eu, pelo menos com outros diretores que eu converso, né, de saber o seguinte, cara, qual é a informação que a gente precisa analisar e como é que a gente vai analisar essa informação? Você tocou num ponto super interessante. Como que vocês têm usado também a AI lá dentro? Porque tem uma pesquisa recente que aponta que 72% dos líderes acreditam que a inteligência artificial vai aprimorar a produtividade dos empregados. Como que vocês têm trabalhado isso lá dentro? Ainda é incipiente, embora a gente tenha feito algumas pesquisas. Tá? O presidente da empresa é um cara com bastante viés tecnológico, assim, ele é fora da curva em procurar soluções e tal. Normalmente ele sempre traz soluções para eventuais dificuldades que a gente tem, ele que traz isso. Então, a gente chegou a pesquisar, por exemplo, criação de novos designers através de inteligência artificial. Mas ainda está tudo muito novo, né? E como a gente também vende moda, por mais que a gente tenha visto, depois da pandemia, a evolução da venda online, o cliente ainda vai na loja, ele quer pegar a roupa ali, vai sentir a textura, vai ver o tecido, enfim. Então, a gente ainda tem muita coisa de criação mesmo do ser humano, criando a coleção, criando a roupa, criando o conceito. Legal. Acho que esse é um ponto super importante que todas as empresas estão em alta, olhando, procurando o que dá para aperfeiçoar e melhorar a produtividade dos colaboradores, né? E pegando esse gancho dos colaboradores, questão de gestão de time. Como que tá lá dentro para você na hora dos seus colaboradores diretos? Tem outra pesquisa que aponta que 58% de executivos como nós de CFOs reconhecem que novos talentos não estão totalmente capacitados para estar ali no time e tem um tempo ali grande em treiná-los. Como que você vê isso? Essa é uma conversa que eu tenho recorrente com o nosso departamento de recursos humanos, de gestão, em necessidade de treinamento, né? E não necessariamente treinamento para capacitar, mas treinamento para deixar todo mundo na mesma página. Existe uma geração mais nova que entrou, né? E como eu falei no início, eu sou de uma geração antiga, um pouco mais antiga, onde você tinha que trabalhar muito, subir um degrau. Trabalhava muito, subia mais um degrau. E eu percebo um pouco, às vezes, uma ansiedade nessa geração mais nova de, cara, trabalhou um pouco e já quer subir 3 degraus. Trabalhou mais um pouco, quer 5 degraus. Cara, não dá, porque não que a pessoa não tenha capacidade ou inteligência para isso, mas a experiência, ela conta bastante em algumas posições. Né? Então, com os meus liderados diretos e com os indiretos também, acho que a comunicação é muito importante. E aí, de novo, né, assim, a gente faz a gestão, por exemplo, é o walk the talk. Então, não basta você chegar e falar, cara, preciso que você faça isso. Não, olha só, a gente precisa fazer isso aqui por causa disso e disso. Então, enfim. Esse ponto de explicar o porquê que eu acho que é super importante, né? Para gerar esse engajamento, para gerar esse comprometimento, para, sabe, ter a entrega, porque senão a gente fica muito só faça isso e não dá o subsídio necessário para aquilo, né? Uma coisa que eu incentivo bastante é o pessoal a fazer perguntas. Porque não dá para ser top-down. É óbvio que na posição como um diretor financeiro, invariavelmente você vai ter que tomar uma decisão em algum momento. E eu não tenho problema de tomar essa decisão.
Mas eu prefiro tomar decisão embasado em ouvir diversas opiniões, inclusive contrárias, para a gente poder tomar uma decisão melhor. E para você receber isso, você precisa incentivar o pessoal a questionar, a fazer perguntas. Eles têm que sentir liberdade de questionar nos fóruns, né? Eu acho que, e também para gerar o questionamento, precisa ter um ambiente de segurança dentro da companhia, que não vai gerar incertezas. Não vou confrontá-lo porque pode acontecer algo comigo nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. E nesse ponto, eu acho que o principal patrocinador disso é o próprio presidente da empresa. Ele senta na mesa comigo e senta na mesa com o analista que acabou de entrar e bate o mesmo papo, conversa, pergunta, ouve. Isso é bastante fomentado dentro da UAGE. Você tocou num ponto de CEO super dinâmico, perto da companhia. Você vê diferença entre uma companhia familiar para uma grande corporation? Bastante. Uma companhia familiar, você tem basicamente um dono que no final do dia, quando ele toma as decisões, ele precisa botar a cabeça no travesseiro e dormir com as decisões que ele tomou, né? Pro bem e pro mal. Numa corporação, você normalmente tem um colegiado, que tem um conselho, ainda tem um comitê fiscal para auditar o que o conselho e os executivos decidiram. Então, eu acho que tem uma dinâmica diferente, embora as duas queiram, no final do dia, a mesma coisa, né? Gerar lucro e retorno para o acionista, para a sociedade. Legal. Falando em gerar lucro para a sociedade, enfim, como um todo, como que é a comunicação de vocês através das redes sociais? A área de marketing ela tem uma preocupação grande nessa questão, né? Porque a nossa intenção não é nos comunicarmos somente com o cliente final. A gente quer nos comunicar com a comunidade como um todo. Seja o cliente final, seja alguém que possa virar cliente, seja alguém que não necessariamente vai virar cliente, né? Então a gente toma sempre muito cuidado de ter uma comunicação ampla, inclusiva, colaborativa, para falar com todo mundo. Como que está a questão com a comunicação com os stakeholders? Legal. A gente vem melhorando isso corriqueiramente. Não só com bancos, né, mas com entidades governamentais. A gente está fazendo uma migração do CD hoje, a gente está indo para o Espírito Santo, então a própria comunicação com os órgãos governamentais do Espírito Santo a gente vem desenvolvendo, as instituições de fomento do Estado a gente vem desenvolvendo, instituições bancárias aqui de São Paulo a gente também vem melhorando para poder mostrar que a marca está crescendo, né, e a gente vai crescer muito mais. Mas a gente precisa trazer uma comunicação mais assertiva para esse tipo de público, que é diferente de uma comunicação para um stakeholder voltado para consumo, por exemplo. Hoje vocês, obviamente, não são listados, mas vocês têm auditoria? Sim, é o primeiro ano que a gente está passando por uma auditoria externa. A empresa tem 10 anos, né? Então não é uma coisa muito difícil de fazer, mas também não é um passeio no parque. E como que tem sido esse primeiro ano, André? Tem sido interessante. Mas a gente vai entregar a empresa com o parecer da auditoria. Já está contratado, inclusive, os próximos anos já estão contratados. A ideia é a gente, de fato, não deixar a governança sair mais da empresa. Legal. E vocês preparam um relatório de administração, release de resultado? Obviamente não para divulgar, mas para circular internamente? Sim. Além dessa reunião de resultado que a gente tem toda semana, a gente fala da semana anterior, uma vez a cada trimestre a gente reúne os principais líderes, onde eu apresento não só a performance financeira, mas a performance com indicadores. Inadimplência, como é que está a curva de recebimento, performance por loja, por linha de negócio, por business unit, por marca. Então já faz o call de resultado, está preparado para ser listado. A ideia é a gente vai chegar lá, em algum momento a gente chega lá. Muito bom. Aproveitando essa questão, internamente, eu vejo que vocês já estão muito preparados, se preocupando muito com governança corporativa. No final, se você pudesse, enfim, fazer um fechamento, como que você acha que consegue gerar mais valor para os seus stakeholders hoje dentro da UAS?
eu acho que isso passa muito por uma agenda tripla, né? Primeiro, garantir que a gente consegue balancear a vida profissional com vida pessoal para poder trazer aquela questão que é muito latente de felicidade no trabalho. Então, se você tem um funcionário feliz trabalhando, você com certeza vai ter um melhor resultado. E aí, tendo um melhor resultado, você atende aquela primeira regrinha lá de empresa privada, né? Gerar lucro para o seu acionista e pagar imposto, que é a obrigação social também, você está fazendo lá a sua contribuição como entidade. E desenvolver novos líderes, né? Então, acho que ajudar a geração que está entrando e a geração que está aí no meio do caminho a continuar se desenvolvendo, continuar querendo evoluir, continuar com curiosidade, para que a gente tenha novos líderes dentro das organizações. Legal. E o que esperar da OAS para os próximos anos? Muitas novidades. Há 2 semanas atrás a gente fez um off-site com os principais líderes da empresa e a gente já mapeou aí os próximos 5 anos. Então vem coisa legal aí, vem bastante coisa legal. E hoje, se você pudesse elencar, depois de tudo isso que a gente falou, quais são os seus maiores desafios como profissional? São vários, né? Acho que são muitos. Mas o maior desafio é você continuar querendo aprender todo dia, né? Continuar aberto a... E aí eu não sei se isso é um desafio, ou se é uma necessidade, ou se é uma característica até minha, mas a gente precisa continuar aprendendo todo dia. O mundo muda constantemente, né? Seja porque as novas gerações trazem muitas provocações, a gente precisa se reinventar para estar preparado para levar a empresa para o próximo nível. André, acho que a gente abordou vários elementos aqui. E eu tenho super te agradecer pela sua presença aqui hoje, compartilhar um pouquinho, contar um pouquinho sobre o André, sobre a OAS, sobre os planos futuros. Então, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Cássio. Agradeço a você, a MZ, a oportunidade de estar aqui. Pessoal, e esse foi o nosso bate-papo, nosso IR Podcast de hoje. Muito obrigado e até a próxima!